Vamos ter 10, 15 minutos para uma sessão de perguntas e respostas e eu vou convidar Simon e Wendy para virem aqui ao palco para vocês poderem fazer perguntas vocês podem fazer perguntas, teremos microfones aqui dos dois lados. Quem quiser fazer perguntas, acho que tivemos um outro exemplo. Para quem viu as apresentações do Bob Hogan no passado, assistiram no YouTube, apresentações dele são fantásticas, são lógica como ele apresenta tudo e traz informações um pouco sombrias, mas reais para todos pensarmos. E aposto que temos Simon também, que apoia todos os distribuidores da América Latina e do Canadá. Então, podemos fazer perguntas para ele também. Então, eu não deixei o Simon, eu não deixei ele. A gente precisa dos aparelhos de tradução para eles. Então, eu não deixei ele falar porque ele gosta de falar, porque tanto quanto eu. Então, ele teria falado demais. Então, 6 horas. Ontem ele falou. Ontem ele falou bastante. Então, gente, alguma pergunta? A Wendy falou sobre a liderança, está rompida ou quebrada, e o Hogan falou sobre os valores. Microfone. Mara vai falar em português ou inglês? Inglês. Ótimas apresentações, altamente inspiracionais, ótimos dados, ótimas amostras. Vamos considerar que o líder é não negociável. O líder tem que estar lá. E é um líder ruim. Isso aqui é só hipotético. E a equipe precisa sobreviver. A equipe precisa trazer resultados. O que pode ser dito a essa equipe? O que pode ser feito? Como a equipe pode se reforçar, se fortalecer, se eles não têm um líder? Como eles podem colocar uma barreira entre eles e o líder e continuar avançando? Eu diria, basicamente, bom, o que acontece é um isolamento. Então, só se esse líder assim, derrota todos. Então, se eles têm aqui, se não tem contribuições, por exemplo, se alguma coisa não acontece, se alguém nesse grupo, por exemplo, tenta assumir liderança, eu não sei se vai ter uma revolução, mas frequentemente alguém que simplesmente vai se manifestar. A Wendy é muito mais diplomática do que eu. É por isso que ela tem muito mais sucesso do que eu, né? Eu gostaria de acrescentar que nesses casos e nesse contexto, nós recomendaríamos, e o que promovemos é a autoconsciência dos líderes, começar a trabalhar com os líderes. Seria interessante ver um relatório ou algum relatório de avaliação para entender o perfil, como a pessoa pode ser autoconsciente e também ver os resultados da equipe, quando eu estava explicando qual é o desempenho da equipe. Quando você coloca todos esses fatos ou evidências como dados na frente deles sobre a personalidade e resultados da equipe, daí ele ou ela deve ter oportunidade de perceber que uma mudança precisa acontecer. E para a equipe, enfim, coitada da equipe, né? Coitados, né? Enfim. Isso é verdade em 65% do tempo.
Isso aqui é quase uma regra, não é um caso raro, na verdade, isso é um caso bastante típico. Perguntas? A gente ouve falar muito sobre mudança cultural e base com base no modelo de valores, podemos entender que cultura é, em última instância, definido como por um conjunto de valores. Quando você considera uma mudança cultural, isso é uma coisa que poderia ou deveria ser feita de cima para baixo, de baixo para cima, ou ambos, principalmente pensando nas empresas e que os valores da empresa basicamente são confundidos com família e valores pessoais e familiares. A Wendy é melhor para acho que é um processo longo, você precisa é uma coisa de transmitir mensagens, ter cuidado com o que você diz. É dizer: "Olha, é isso que a gente vai valorizar, é isso que a gente vai apoiar, é isso que a gente vai decidir não apoiar". Eu acho que, basicamente, se a gente for fazer uma mudança numa nova organização com valores, você precisa levar em conta que que os funcionários, em geral, pegam na dimensão do que da recompensa e da punição. Será que a gente pode falar em punição ou sanção? Porque é isso que os empregados vão pensar. Se você quiser mudar o modelo, você que vai querer mudá-lo, você precisa pensar nisso. Então a gente precisa sim recombater, eles precisam estar cientes disso. Se a gente quiser que esses valores, esses são os tipos de valores e recompensas que devem acontecer, são os tipos de coisas que você não deve punir ou sancionar. Você tem que fazer isso conscientemente. Você tem que ter clareza sobre o que você vai fazer. É, na verdade, é uma coisa pesada, né? Na minha opinião. Perguntas? Mais perguntas? Mais uma? A- Adriana, muito obrigada. Eu participei do grupo de estudo. Estamos seguindo uma tendência de mudança sobre como avaliar as pessoas nas organizações, no individual e no coletivo. O que as empresas estão fazendo, não apenas uma pessoa, não individual, mas sim no coletivo, com- em relação aos vieses envolvidos. O que vocês falaram sobre os MBAs e quais são os valores? Isso é algo que está sendo levantado muito e que mostra da onde nós viemos também. E não sei se é primitivo ou indígenas ou africanos ou outras culturas e como era. Então, digamos, como as coisas eram feitas e a cultura ocidental, isso talvez podemos dizer que isso está correto. A minha pergunta é: você vê essa tendência? Vocês veem essas tendências nessas mudanças de valores, essas mudanças de orientação, que são menos eu quero te matar, é mais colaborativa, porque isso tem sido necessário o pedido entre países, entre organizações, dentro das organizações propriamente ditas. Isso é uma coisa necessária. Todo mundo diz: olha, precisamos disso, precisamos ser gentis, vamos sobreviver se fizermos isso. Eu não consigo ver tanto isso. Há muitos lugares em que você vê essa atitude mais colaborativa e menos controle ou guerra. E a pergunta é: você vê isso na avaliação? Eu não sei.
nos últimos 5, 10 anos, como isso, se vocês veem essa mudança para esse perfil mais você quer ver está falando se a gente vê essa mudança para o mais coletivo nos nossos dados de, avaliação? Só para ter certeza, você dentro do grupo você precisa tanta colaboração quanto possível. A competitividade, na verdade, acaba não ajudando. Dentro do grupo você tem que co ter colaboração. Então, engajamento é importante, mas tudo bem se você não tem as coisas. Aqui, a gente está falando de sábia. Você tem concorrentes terríveis que mentem sobre nós. Entre o grupo, dentro do grupo, precisa haver o máximo possível de colaboração. Na verdade, temos aqui essa sabedoria dos nossos ancestrais. Mas entre concorrentes, aí é a lei da selva. Se você não entende isso, só pergunte para os ucranianos. Sim, eu seguindo isso, a sua pergunta, se nós também vimos que os líderes estão indo e se percebendo passando de individualistas, dando importância a esses esforços mais coletivos. Eu acho que isso tem muito a ver com culturas no mundo, etc. O que é uma cultura valoriza mais das nossas assessments que falamos ontem, não vemos grandes diferenças notáveis culturais. O que vemos é que, dependendo do contexto, temos uma escala, uma característica é relevante para atingir sucesso num determinado grupo, porque o individualismo em um grupo pode ser um valor e eles atingem isso, mas o que o Dr. Hogan estava dizendo é que certamente a colaboração dentro dos grupos com base na teoria socioanalítica, a colaboração do grupo lhe torna mais forte para sobreviver e avançar, certo? Eu diria que nosso propósito é trazer os resultados que você deseja. É, esse é o negócio que a gente tenta fazer, né? Mais alguma pergunta? Não. Tá bom? Acabou o tempo, né? Acabou o tempo. Acabou o tempo. Só mais uma. Uma pergunta rápida. Eu tenho uma pergunta porque eu acho que nos deu muitos exemplos de resultados negativos, e eu não sei se tem um exemplo positivo para compartilhar conosco de como os valores contribuem para o desempenho das empresas hoje. Então, histórias de fusão, de aquisição. Qual é uma empresa hoje que está fazendo um ótimo trabalho nesse sentido? Obrigada. Olha, eu tenho uma lista de empresas que precisaram de novo CEO e com esses novos CEOs as coisas mudaram. Mas hoje eu vejo mais problemas do que exemplos bem-sucedidos. Agora, há exemplos de vida real, por exemplo, de que um novo CEO vem e vira as coisas se seguirem as regras, não é? Nós estávamos falando e o senhor mencionou sobre empresas familiares, por exemplo. As melhores empresas são empresas familiares, em que os fundadores ainda estão na gestão. Os piores são as empresas estatais. E há uma diferença muito significativa em produtividade, em aspecto financeiro. E as pessoas, que são responsáveis pelos negócios, elas sabem que precisam atuar. Agora, se você só tiver aquele MBA, você vai de empresa para empresa, você quer só subir na carreira, pronto, acabou. Ah, nós achamos que havia mais uma pergunta. Havia mais uma pergunta, não?
A pessoa ao lado? Maybe she gave up. Acho que ela desistiu. Queria fazer a pergunta e desistiu. Alguém mais? Ok. Então, novamente uma salva de palmas. So, a big round of applause. Stay. Now we're gonna give some... Vou pedir que fiquem agora, porque nós vamos dar alguns prêmios. Before... Take care with the water. Antes de irmos, before we go to our cocktail, Antes de nós irmos ao coquetel, Dr. Hogan, venha, volte. he's in a hurry to go to the... Ele está com pressa, está com fome. Sorry. Sempre com fome. Before we go to lunch, cocktail, Antes de nós networking, irmos etc., para o I'd like to nosso make coquetel, para o nosso almoço, eu gostaria de fazer uma cerimônia muito rapidinha para reconhecer e agradecer a alguns dos nossos clientes e parceiros que já há mais de 10 anos têm consistentemente trabalhado conosco e usado o modelo Hogan, que tem usado e interpretado o Hogan. Eu gostaria de reconhecê-los e agradecê-los, claro. É uma pequena lista, haveria vários outros clientes, mas nós gostaríamos de reconhecer por tempo de uso, por uma lealdade ao ateliê RH e a Hogan. Gostaria de convidar duas pessoas do Bridgestone, Lucília Del Grande e a Zuliana Seguedin. Simone. A Lucila. Simone? A Lucila teve que ir embora? É? Now for you, Bob. Mariane Guerra from ADP System. That's Dr. Hogan. Tirar? Ficar? Mariane, vai ficando aqui, vamos ver se cabemos todos. Eu tinha que vir, eu falei que vir. Now, Maria Isabel Ribeiro, she couldn't for family reasons. Carolina Oliveira, okay? She didn't come? No, she didn't come. So, two down. Eles são da Mercer, a Maria Isabel Ribeiro e a Carolina Oliveira. A Maria Isabel sabia, a Carolina acho que não conseguiu chegar, então nós we are going to deliver later. Samira Awada, também não. Schneider Electric, também não. Mas agora, essas pessoas estão aqui e vou ter muito prazer de cumprimentar e agradecer. Primeiro, minha amiga Nielce Maluf, da Gema Consult. Vai lá. Nielce. Yeah. No, he has a name. Não, delay. Vou colocar aqui. Outro grande parceiro, amigo por mais de 10 anos, Ronald Michelson, da Tangram Consultoria Organizacional.
outra grande parceira e amiga da Gevaert Consultores Associados, Eliana Gevaert, por favor. É uma das pessoas que eu estava falando, não, você tem que ir, Eliana, você tem que ir. Obrigado. E representando a Right Management Manpower, a Vilma Dacol não podia vir, está no Rio hoje, e Andreas Burmaster representando a Right Management. Obrigado por ter vindo representar aí, viu? Victor, passinho à frente. Pessoal, coquetel, almoço, let's do some hedonismo. Hedonismo. Uhul!